Então, vamos aí de mais um momento aí, segunda etapa aí de aprendizado, viu? Então, quero apresentar para vocês o facilitador Luiz Carlos Costa, o Fula, gente, é sócio fundador da escola A Caixa, além de sócio da rede Luckenfeld e da Vai Bem Gelados. Atua como líder de expansão, crescimento e inovação para as empresas da rede Luckenfeld. É administrador de empresas pela UNB e antes de empreender fez carreira como executivo na Anshan Brasil, né? A gente conhece bastante aqui, onde foi o gerente responsável pelas unidades de Brasília e Belo Horizonte. Atualmente o Fula é coordenador do Conselho Estratégico de Empresas na Moia, além de host do Bússola, podcast que ajuda profissionais do presente a construir as empresas do futuro. Uau! É também diretor do Conselho da Junior Active no Distrito Federal. Vou compartilhar minha tela também, para ver se a gente consegue começar. Obrigado pela apresentação, estou aqui metido. Esse negócio de apresentar por currículo gera muita expectativa, tá, gente? Não cria expectativa assim não, tá? Bom, vocês já estão conseguindo ver minha tela, tem um GIF de start pulando aí, legal. Então, ótimo. Eu vou seguir aqui com a apresentação e daqui a menos de 3 minutinhos eu vou colocar aí alguns combinados para a gente poder funcionar bem pelas próximas 2 horinhas aí. Estou muito feliz de estar aqui, tá, galera? Estou especialmente feliz porque sou muito orgulhoso da empresa que o Sabin é para Brasília e poder participar de um programa de formação aqui é um privilégio para qualquer pessoa que nasceu em Brasília e que ama a cidade como eu amo, então estou super feliz. A gente sempre gosta de começar as nossas atividades de aprendizagem brincando com um tweet do dia. Esse tweet tem um objetivo de quebrar um pouco o gelo, de começar a provocar um pouco para onde que a gente está pensando. E o tweet que eu trouxe hoje é um tweet que eu gosto muito porque ele fala de futuro, né? Eu me vejo com profissões demais e isso me deixa com medo de futuro. E tem gente que faz isso pela vida inteira, então é só mais uma profissão. Eu tenho certeza que várias pessoas aqui já tiveram em outras carreiras diferentes das atuais e o futuro nos reserva muito dessas possibilidades, que diz muito do porquê, dos motivos pelos quais a gente acabou fundando essa escola que é a Caixa. Então, para resumir brevemente o que é a Caixa para vocês, a Caixa é a escola do presente. A gente entende que a gente ainda não sabe como é que vai funcionar o mercado de trabalho no futuro, mas a gente está convencido de que o jeito que a Revolução Industrial nos trouxe até aqui é um jeito que precisa ficar no passado. Então, nessa necessidade de se transformar, a gente entende que a gente não tem ainda as escolas do futuro, mas precisa criar as escolas do presente, que vão ajudar as pessoas a dar esse passo e a sair de um tempo para passar em um outro tempo, né? A gente reúne repertório aqui de comunicação em vários níveis e de recursos humanos. A Caixa conta com essas 2 empresas mães aí, a Luckenfeld e a Spot, que é um grupo consagrado em RH aqui em Brasília, e a gente junta bastante dessa dinâmica do que a gente já sabe que precisa ser feito em desenvolvimento com a dinâmica do design, com a dinâmica da criatividade, com a dinâmica de uma linguagem um pouco mais centrada no usuário, um pouco menos centrada no conteúdo. Vocês vão perceber bastante isso ao longo da apresentação. Se não perceberem, quer dizer que eu falhei aqui hoje. Quer dizer que eu não consegui entregar o que eu precisava entregar. Tá legal? Quero super agradecer aí novamente nas pessoas da Iris, da Mariana, da Érica, o espaço que a gente está tendo aqui na Unisabin para a gente, de novo, né? Um puta privilégio estar aqui. E desculpem por antecipação por todos os palavrões que eventualmente saírem. Eles não foram convidados, mas várias vezes eles penetram nas minhas falas. E eu acabei de perceber que eu soltei um, então já fica aqui no início da gravação o pedido de desculpas. Eu estou vendo algumas pessoas rindo ali, melhor rir do que chorar. Eu vou tentar evitar, gente, eu juro.
mas às vezes não é fácil para mim. E além do obrigado por Unisabing, obrigado para todo mundo que está aqui, obrigado para todo mundo que se dispôs a gastar essa tarde e vai gastar mais 3 tardes em sequência para realmente se colocar numa jornada de aprendizado, né? Se colocar numa curva de desenvolvimento que, se a gente tiver sucesso enquanto grupo, a gente vai ver 50 pessoas daqui a um mês muito mais confortáveis e muito mais confiantes com o eventual ofício de entrar numa sala de aula ou de eventualmente facilitar um processo de aprendizado. Se a gente não tiver sucesso, a gente vai chegar daqui a um mês tendo se divertido bastante por 4 terças-feiras, mas tendo a mesma dificuldade para fazer um processo de aprendizado, que fere os nossos objetivos de grupo. Então, vamos tentar não ter esse final, que seria um final frustrante para todo mundo. Eu vou falar um pouquinho para vocês do programa, né? Eu acho que um dos principais pontos, aproveitando que muito do nosso tema é esse, né? A relação facilitador-grupo. Um dos principais pontos de sucesso para uma relação facilitador-grupo é alinhamento de expectativa, né, gente? Quando a gente sabe o que esperar e por o que a gente vai passar, a gente se prepara para tanto, a gente se prepara para aquilo. Quando a gente não tem a menor ideia e perde, portanto, o senso de significado, a gente, em geral, tem menos capacidade de se doar ao processo. Então, para alinhar com vocês o que a gente vai viver, né, a gente parte aí de alguns objetivos que a gente acabou de mencionar brevemente, mas nossos objetivos aqui é basicamente formar facilitadores capazes de absorver e transmitir conhecimentos necessários. Isso pode falar de área técnica, pode falar de habilidade comportamental. A gente está falando de pessoas que precisam ser capazes de desenvolver competências no time, né? A gente sabe que a missão do facilitador muitas vezes é a missão de um multiplicador, né? Conseguir resultado através da ação do outro e não só da própria ação. E a gente precisa de pessoas capazes de facilitar conversas e atividades didáticas em grupo, porque a gente tem dentro do negócio uma intensividade gigante em pessoas, né? O Sabing tem muitas pessoas e, naturalmente, uma necessidade de formação que acompanha essa intensividade do negócio. Então, a gente precisa ter dentro de casa pessoas que são capazes de fazer esse papel dentro de ambientes de multiplicação de aprendizado. Faz sentido até aqui? É isso mesmo? Estamos alinhados? Show de bola, obrigado. Eu estou amando, tem um monte de gente de câmera aberta na largada e me dando sinais de vida. Estou quase me sentindo em fevereiro de 2020 dentro de uma sala de aula, quase. Vamos lá. Então a gente vai se dividir, gente, em 2 módulos. Um primeiro módulo nessa e na próxima terça-feira, onde a gente fala bastante facilitação e de artefatos de aprendizagem, né, elementos que a gente vai usar de apoio para a nossa missão enquanto facilitador, para a gente conseguir fazer uma jornada melhor. E a gente depois vai falar da jornada em si, como que eu desenho, qual que é o desafio em torno disso e como que eu levo meu grupo para o resultado. Esses 2 módulos, eles estão divididos em 4 encontros, né? A gente vai ter esses encontros de 2 horas. Eu não vou entrar grandemente em detalhe agora, porque a cada dia a gente vai entrar em detalhe no dia, mas para vocês terem uma ideia do que aguarda vocês aí pelas próximas 3 terças-feiras, contando hoje por fora, né? Então, são 2 módulos que a gente vai olhar, a gente se encontra 13, 20, 27, 3, e lá na frente a gente, se tudo der certo, olha para o retrovisor e fala que valeu a pena, diga que valeu. Beleza? Facilitando essa jornada com vocês, galera. Vocês vão ter por 50% do tempo do processo este que vos fala agora, que muito gentilmente foi apresentado aqui. Eu gosto de me apresentar como empreendedor, tá? Tenho uma experiência legal pra caramba em comunicação, onde eu atuo desde 2014. Uma experiência também legal pra caramba em educação livre, onde eu atuo desde 2016. Mas o que eu sou de verdade é um empreendedor, tá? Eu gosto de resolver problema através de grupos que trabalham organizados, às vezes em empresas, às vezes em projetos, às vezes em iniciativas sociais, como é o caso da Junior Achievement, que eu contribuo. Então, eu sou uma pessoa que gosta de
estar inserido em bons grupos, trabalhando por coisas que eu acredito. E a segunda pessoa que vai estar aqui junto com vocês, nos encontros 2 e 4, eu vou estar aqui nos encontros 1 e 3, é o Mike. O Mike é meu sócio desde o início dessa iniciativa de educação. Então, dentro de toda essa experiência que eu construí desde 2016, o Mike esteve ao meu lado, me ajudando a construir essa escola, e durante muito tempo foi o nosso diretor de conteúdo. Então, é um cara que também conhece muita técnica de facilitação. Imagino que vocês estejam bem servidos sobre isso. Vamos nessa então, galera. Essa expectativa está alinhada, coração está batendo no peito gostoso, friozinho aí está pegando. Pega um café, pega um casaco. Eu prometo tentar fazer das próximas 2 horas o mais interessantes que eu possa. Beleza? Eu queria começar dividindo com vocês um ponto super importante, que são alguns números da turma. Tá? Eu recebi das meninas do Unicef uma relação super interessante com uma pesquisa que elas rodaram. Talvez vocês já tenham visto alguma coisa desses dados aqui, mas eu quis trazer por quê? Uma das primeiras lições que a gente precisa tirar enquanto facilitador, e aí eu vou dar recall na mensagem que a Érica deixou no finalzinho, é que cada grupo é um grupo, cada grupo é único. Não existe facilitação igual, porque não existe grupo igual, beleza? Então, quando ela falou lá que o encontro de quinta-feira com a outra turma vai ser diferente, principalmente por essas coisas que vocês estão vendo na tela, né? Essas variáveis, elas não vão se repetir. Então, passando rapidamente aqui hoje, praticamente 70% dessa turma já ministra capacitação dentro da empresa. Isso é muito legal. A gente está pegando um monte de gente que já passou pelo papel de estar ali no front, ser responsável pelo desenvolvimento de alguém. 32% não ministraram ou não informaram nessa pesquisa. 36% da galera que ministra treinamento sobre processo técnico e administrativo. Uma necessidade muito grande para a empresa rodar bem, ter aderência a processo. Naturalmente, a gente precisa de formar muita gente nesse negócio. E 26% trabalha com encantamento ao cliente, o que também é outro ponto de combustível para a empresa. Quanto mais cliente feliz na ponta, melhor, mais saudável é o nosso negócio. 32% atualmente exercem funções de liderança. Olha que interessante, é menos da metade do número de pessoas que fazem capacitação na empresa. Isso dá muita clareza para uma figura que a gente tem, que vários de vocês naturalmente são, que é a liderança circunstancial. É a liderança que no dia a dia não tem um time, não tem uma hierarquia debaixo de si, mas que circunstancialmente é referência para algum processo, para alguma atividade, ao ponto de ela ir lá e ministrar a formação para outras pessoas. Isso é muito legal, galera. E 64% estão baseados fora de Brasília. Isso também é bem importante para a gente entender que, ao longo do nosso processo, a gente vai precisar considerar, dentro dos exemplos que a gente vai usar, dentro das situações que a gente vai usar, que todo mundo que não está na sede precisa também entender a mensagem. Na lógica de entender com quem estamos falando, se eu tenho uma turma de 65% que está fora da sede, ficar dando exemplo sempre só da sede parece desequilibrado. Então, são alguns pontos que eu quis colocar aqui para vocês. Em geral, a gente não mostra a avaliação que a gente faz da turma para a própria turma, mas como a gente está falando aqui de relação grupo-facilitador, vocês precisam entender também o que tem no bastidor, o que tem ali por trás da construção. E sempre que a gente vai fazer uma construção, a primeira coisa que a gente fala é: precisamos do perfil do grupo. Beleza? Então, vamos falar um pouquinho de combinados. E os combinados parecem, levam a gente para aquela ideia da burocracia. E a gente sempre faz questão de trazer uns combinados muito simples, muito fáceis de serem seguidos. Eu gosto sempre de colocar que a única regra que a gente trabalha é que a gente cumpre combinados. Pronto, essa é a regra.
O resto são combinados, o resto a gente recombina. O que a gente não recombina? Que a gente não cumpre combinados. Isso não pode ser recombinado, senão a gente não tem nenhuma governança de grupo. Se a gente entende que qualquer grupo pode ter os seus combinados, galera, a gente entende que a gente pode adequar os combinados para cada situação e para cada objetivo. Beleza? Hoje os combinados que eu trouxe têm a ver com o tipo de experiência que a gente está vivendo, que é uma experiência de formação online, com todo mundo através de uma ferramenta de vídeo, sem poder ter, né, a graça, o ar, o universo do presencial, e com um tempo restrito, com um objetivo claro. Então, esses combinados, eles vão sempre refletir a necessidade do grupo e do encontro, quando vocês olharem para cá e pensarem, pô, eu vou propor combinados parecidos nas minhas facilitações, pensem que vocês podem ter necessidades um pouco diferentes. Quais combinados que eu queria propor para a gente se dar bem aqui hoje? Primeiro é presença ativa. Eu queria já agradecer todo mundo que está, né, acompanhando, balançando a cabeça, dando um sorrisinho. Raimundo tem um sorriso lindo, já me sorriu umas 3 vezes. E está excelente porque assim eu consigo entender que a gente está no mesmo ritmo, que a gente está dividindo a mesma frequência. Se a gente perde isso, se a gente perde essa presença ativa, a chance da gente começar a desconectar de frequência é muito grande. Escuta ativa, isso é muito importante, galera, porque a gente tem um grupo grande e pouco tempo. Então a gente precisa ser capaz de ouvir o outro para entender, não para responder. Quando eu estou escutando para entender, eu estou aprendendo também com o outro, né? E aí eu muitas vezes vou economizar a minha própria dúvida, porque a dúvida do outro, em geral, tem a ver com a minha também. Beleza? 3, sem verdades absolutas. A gente não está aqui para, desculpa o palavrão, para cagar regra. A gente está aqui para propor caminhos. A gente está aqui para colocar um código em cima da mesa e apresentar esse código de forma que vocês possam usar o código na realidade de vocês, tá? Então, nenhuma verdade absoluta nisso que a gente traz aqui hoje. É importante colocar. 4, divirta-se. Quanto mais divertido for o momento para você, mais você aprende, tá? Isso não sou eu que estou falando. Isso tem uma série de pesquisas que vão te mostrar que quanto mais feliz você está, mais aberto você está, e quanto mais aberto você está, mais você é capaz de trocar com o externo. Se você está trocando com o externo na tarde de hoje, excelente, você está aprendendo mais. Beleza? 5, microfone aberto, não precisa levantar a mão. Se quiser levantar a mão, pode, não vai ofender ninguém, a gente tem a ferramenta aqui no Zoom, mas não precisa ofender a mão, levantar a mão. Quer falar, liga o seu microfone, por favor, me interrompa. Talvez o sinal da mão levantada eu vou demorar para ver, porque eu não estou vendo todo mundo. Talvez a gente precise de algum momento, uma interação no mesmo momento. Então, fica à vontade para ligar o seu microfone, não tem problema nenhum. Câmera aberta sempre que puder. Isso é uma boa prática, não só para treinamento, galera, mas para trabalho remoto. Todas as interações que a gente tem de maneira remota, se a gente abre a câmera e se permite um olhar para o outro, a gente tem uma qualidade maior de conexão. Né? A gente hoje em dia é muito exigido ser o multitask, e eu sei que alguns de vocês têm aí uma segunda tela, talvez com um sistema aberto, com um WhatsApp aberto, com uma planilha aberta, e cada vez que a gente coloca a nossa atenção, coloca o nosso foco nessa outra coisa, a gente naturalmente está perdendo um pouquinho aqui. Beleza? Chat está ligado, é para ser usado. Eu estou aqui com a janelinha do chat na minha frente, junto com a tela de vocês. Então, eu quero fazer uma pergunta, mas eu não quero interromper o fluxo do raciocínio. Eu vou usar o chat, eu quero fazer um comentário que eu acho que vai ser útil para o grupo, mas eu não quero fazer em voz alta, eu vou usar o chat. Eu me lembrei de um vídeo legal que tem a ver com isso que o Fulo falou, com aquilo que a Érica falou. Eu vou colocar aqui no chat. O chat é uma ferramenta de interação, galera, e ele está aí para ser usado. Né? A gente não tem algumas ferramentas de interação por estar no online, mas tem outras, então vamos fazer uso delas. Beleza, a gente vai fazer aqui um check-in rápido.
eu queria que todos vocês pegassem aí papel e caneta. Se vocês me perguntarem, mas Fula, posso anotar no celular? Posso anotar aqui no computador? Pode. É melhor no papel e na caneta. Por quê? Porque é analógico. Você está aqui numa atividade que é digital, então é legal você desconectar o cérebro um pouquinho. Eu queria que vocês anotassem pelo menos 3 pontos. Eu vou fazer 2 perguntas, você vai responder só uma, tá? Por quê? Porque são 2 perguntas para grupos diferentes. Eu tenho uma primeira pergunta para o grupo que já fez e que faz atualmente facilitação dentro da empresa, e eu tenho uma segunda pergunta que é para o grupo que não faz ou não fez facilitação dentro da empresa. Beleza, galera? Eu queria que todos vocês chegassem a pelo menos 3 pontos de resposta para a pergunta cujo grupo você pertence. Então vamos lá. O grupo 1, a galera que já ministra. Se você hoje ministra capacitações dentro da empresa, que dificuldades você enxerga nessa atividade? Se você hoje ministra capacitações dentro da empresa, que dificuldades você enxerga nessa atividade? Pelo menos 3. Se você não ministra capacitações hoje dentro da empresa, que aspectos te fazem querer participar dessas capacitações? Também pelo menos 3 pontos. Se você hoje não ministra, que aspectos te fazem querer participar das capacitações? Vocês têm aí 180 segundos corridos, e aí eu vou pedir para algumas pessoas, pelo menos 2 de cada grupo, compartilharem os pontos que chegaram. Vamos lá? Contando os 3 minutinhos de vocês. Se alguém precisar da pergunta, só me pedir. E vamos seguir esse aquecimento que a gente fez, né? Falando um pouco dessa relação facilitador e grupo. Vocês estejam aí à vontade para colaborar e para fazerem as colocações de vocês sobre o check-in se precisarem, tá certo? Mas pegando isso que a gente começou a conversar, pegando esses pontos que vocês trouxeram, eu queria fazer uma pergunta que ainda não é para ser respondida, daqui a pouco a gente vai responder, que é: qual que é o papel dessa pessoa facilitadora? Qual que é o papel dessa pessoa facilitadora? E muitas vezes a gente pensa no papel dessa pessoa e se porta para o ambiente tradicional de uma experiência como uma aula. Independente de ser online ou ser presencial, a gente se porta para aquela imagem construída do professor ou da professora, né? Então eu queria que vocês pensassem nesse papel. Enquanto vocês pensam, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que é de um sociólogo francês super estudioso de educação, que chama Gilles Deleuze. Esse cara partiu em 95. Algumas pessoas aqui já devem ter estudado, já devem ter lido algumas coisas sobre ele, mas ele tem uma abordagem sobre esse ambiente da sala de aula, sobre essa experiência do professor-aluno, que é uma fala que desperta muito essa nossa noção de papel de facilitador. Donc, pour moi, un cours, ça a toujours été quelque chose qui n'est pas destiné à être compris dans sa totalité. Un cours, c'est une espèce de matière en mouvement, c'est vraiment une matière en mouvement. Et c'est par là que c'est musical. Et dans lequel chacun, ou chaque groupe, ou chaque étudiant à la limite, prend ce qui lui convient. Un mauvais cours, c'est quelque chose qui, à la lettre, ne convient à personne. Mais on ne peut pas dire que tout convienne à n'importe qui. Donc, il faut que les gens attendent, presque à la limite. C'est évident qu'il y en a qui dorment à moitié pendant. Et alors, par quel mystère ils se réveillent au moment qui les concerne? Il n'y a pas une loi disant d'avance, ceci va concerner un tel, c'est même pas les sujets qui les intéressent, c'est autre chose. Un cours, c'est de l'émotion. C'est autant d'émotion que d'intelligence. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien. Il n'y a pas aucun intérêt. Donc, il n'est pas question de tout suivre, même de tout écouter.
Il s'agit de se réveiller à temps pour saisir ce qui vous convient personnellement. Et c'est pour ça qu'il y a un public très varié et très très important, parce qu'on sent très bien les centres d'intérêt qui se déplacent, qui sautent d'un tel à un autre. Et ça forme une espèce de tissu splendide, quoi, de texture, oui. Eu peguei uma aspas aí do vídeo que eu gosto muito, que traz muito, materializa muito o que a gente precisa entender quando a gente está exercendo esse papel, né? Não é uma questão de entender e ouvir tudo, mas de acordar em tempo de captar o que lhe convém pessoalmente. Quando a gente quer fazer um negócio que é para todo mundo, a gente vai se frustrar. Cada um tem uma necessidade diferente, cada grupo tem uma necessidade diferente. O nosso papel enquanto facilitador é sustentar a emoção que ele fala no vídeo, para que na hora que você acorde, na hora que você, enquanto participante, entenda que é o seu momento, você possa pegar o que lhe convém. Esse é o nosso papel como facilitador. E não arbitrar o que tem que ser o passo a passo de cada um, e não determinar que todo mundo tem que passar por o mesmo processo rigorosamente para chegar no mesmo lugar. A gente não tem uma abordagem industrial no aprendizado, a gente tem uma abordagem individual no aprendizado. É mais ou menos isso que o Deleuze fala aqui. E aí eu fecho esse parêntese, saio da sociologia e eu volto. Vocês, por favor, agora sim, podem responder qual que é, galera, o papel da pessoa facilitadora. Mas a gente precisa entender que é esse o nosso papel, é servir ao grupo que a gente está facilitando. E não o contrário, não pautar o grupo que a gente está facilitando. Né? Quando a gente vem para essa pergunta aqui, aprender ou ensinar, qual que é o processo que a gente está provocando? A gente está se preparando para ir lá passar uma tarde ensinando, ou a gente está se preparando para ir lá ajudar um grupo de 50 pessoas que cada uma delas está passando uma tarde aprendendo? É uma abordagem, é uma perspectiva muito diferente, né? O agente ativo do processo de transformação, em qualquer processo de capacitação, é quem está aprendendo, é ele que sai transformado. Então, quem está ensinando tem que dar o espaço para essa pessoa ser o agente ativo. É planejar o aprendizado do outro e não o conteúdo que eu vou ensinar. Não é sobre o conteúdo que eu vou ensinar. É sobre a necessidade de aprendizado do outro e o estímulo que eu, enquanto facilitador, posso dar para ele para que ele aprenda. O processo é esse. É ele que tem que aprender. Não sou eu que tenho que ensinar. Ele é o ativo da relação. Né? O que é uma jornada de aprendizado? E aí a nossa amiga Rosa antecipou, né, para a gente. É uma ponte, galera. A jornada de aprendizado é uma ponte. E a gente, enquanto facilitador, cuida dessa ponte. A gente pavimenta essa ponte. E a gente, para entender o significado da jornada, a gente tem que entender o que é o A e o que é o B. O que é a necessidade? E se eu conseguir passar pela ponte, o que é a minha capacidade? Né? Como que eu saio dessa ponte transformado? Né? E a gente pode usar nessa ponte um monte de ferramenta diferente. Falando de presencial e de online, eu listei aqui para vocês mais de 20 formas de você apoiar uma jornada de aprendizado de qualquer pessoa. Essa que a gente está tendo aqui é uma delas. A gente tem muita coisa que a gente pode se valer nessa jornada. E o papel dessa pessoa facilitadora, como vocês falaram, é ser essa ponte, é facilitar essa jornada. É ajudar quem está do outro lado a ligar os pontos. Que pontos? Sair de A e ir para B. Sair de ter uma necessidade e passar a ter uma capacidade. Quando eu consigo levar o meu grupo da necessidade para a capacidade, eu posso dizer que eu tive sucesso
na minha facilitação. Então, o sucesso na facilitação não é assim, as pessoas gostaram da aula. Isso é importante, as pessoas gostarem da aula. Isso é importante porque as pessoas vão se engajar se gostarem da aula. As pessoas vão voltar na próxima aula se elas gostarem da aula. As pessoas vão se abrir mais se elas gostarem da aula. Mas o puro fato de alguém gostar da sua aula não quer dizer que você fez uma facilitação de sucesso. O que quer dizer se você teve sucesso nesse processo é se essa pessoa que passou pela tua facilitação, se ela sai mais capaz de realizar o que ela precisa realizar. Beleza? Faz sentido para vocês isso aqui, galera? Tá adequado? Legal. Agora eu já começo a ver uns sims mais meio de aula, sabe aquele sim do tipo, vai lá, sabe? Meio da aula tem esse momento meio, né? Mas vai rolar, eu prometo que vai rolar, galera. Para facilitar a vida de todo mundo aqui. Sempre que você quer facilitar a vida, você já percebeu que você pode transformar tudo em um post do BuzzFeed. O post do BuzzFeed é sempre um número mágico e alguma coisa que você precisa fazer. 6 competências da facilitação para gerar resultados. Vocês podem, no aprendizado de vocês, levar 7 ou 4, tá, galera? Não importa. O número mágico aqui. O que importa é o que tem por trás e o que a gente, enquanto facilitador, precisa estar olhando para a gente conseguir fazer o nosso grupo ter resultado. Né? Quais são as nossas competências? Eu vou passar rápido por elas, porque isso aqui tem muito insight, mas o aprendizado está no treino, tá? Isso aqui tem muito estalo, mas o aprendizado está em praticar. Primeira competência da facilitação, orientação aos objetivos. Se você, enquanto facilitador ou facilitadora, não está olhando para o objetivo do grupo, você é o guardião desse objetivo. Se você não está olhando para o objetivo do grupo, a chance do grupo não concluir o seu objetivo é muito grande. Mesmo às vezes tendo uma jornada super legal, super divertida, que as pessoas avaliem bem. Se você se perde do objetivo, você não vai alcançar sucesso. O compromisso do facilitador é com o que precisa ser aprendido, é com o aprendizado, e não com o planejamento da experiência. Eu vou dar um spoiler para vocês, que em outros momentos a gente vai conversar. Mas se alguém pudesse chutar aqui, chutaria que eu tenho quantos slides planejados para usar hoje aqui com vocês? Um chute. 8? 50? Slides são de graça, galera. 35, 20? Não, slides são bem de graça mesmo. 10. Vamos lá, quem dá mais? 115. Pronto, alguém estourou. Quase, Lorena. 150 slides eu tenho hoje para usar com vocês. Sabe quantos eu acho que eu vou usar? Entre 100 e 120. Eu devo estar aqui, se vocês estão vendo minha tela, vocês conseguem ver o número. Eu estou aqui no slide 57 com vocês. Eu acho que eu vou usar entre 100 e 120. Por que que eu tenho mais slide do que eu preciso? Porque o meu foco não é o meu slide. O meu foco é o nosso objetivo de aprendizado. Então, a depender do ritmo do grupo, eu vou precisar de mais coisa ou menos coisa. Então, eu não posso vir com material enxuto, e se o grupo me der mais corda, e se o grupo tiver mais apetite, se a gente puder ir mais longe. Da mesma forma, eu não posso trazer um negócio de 200, sendo que em 2 horas é bem razoável você considerar aí 100 a 120 slides como um limite, né? 2 slides a cada 60 segundos, a não ser que seu slide seja só uma palavra, você, em geral, vai precisar aí de 30 segundos por slide. Por que eu estou falando isso para vocês? Foco no objetivo e não no planejamento. Eu posso recortar uma atividade que eu não usar hoje para usar no meu encontro 2, no meu encontro 3. Eu posso pegar um exemplo
que não deu tempo hoje e mandar para vocês como material extra na quinta-feira, para vocês não morrerem de saudade da gente. O que eu não posso é chegar aqui e acabar o meu material antes do tempo e eu não ter mais nada para fazer, ou eu não conseguir passar a minha mensagem porque eu trouxe slide demais e aí não deu tempo de fazer. Isso é o que eu não posso. Então, o facilitador, ele vai ter apoio no planejamento, mas ele não tem uma regra no planejamento. A regra é o objetivo do grupo. Beleza? Competência 2, o Rodrigo falou sobre ela. O Rodrigo não, desculpa, o Raimundo, foi mal. O Raimundo falou sobre ela. Estimular e impulsionar. E a Érica também falou isso no final da fala dela. Saber perguntar é mais importante do que saber responder. Porque a pergunta certa muitas vezes estimula mais do que a resposta certa. A pergunta, ela me apresenta um caminho. A resposta, ela me apresenta um destino. Mas se eu não sei fazer o caminho até o destino, eu dificilmente vou saber voltar lá depois, né? É o tipo do aprendizado do vestibular. Você aprende para responder. E você passa no vestibular. Mas passa 3 meses e você não lembra mais de 40% das coisas. Porque você estava treinado a responder e não aprendeu o caminho até a resposta. Então isso é muito importante. A gente, enquanto facilitador, precisa saber estimular e impulsionar o grupo. 3, a gente precisa estar a serviço do grupo. Cada grupo é um grupo. Isso significa tratar os grupos sem comparações ou sem rótulos, perfeito? E respeitar que cada grupo tenha o seu caminho. Tem grupo que, para a gente fazer um bloco planejado de 15 minutos de conteúdo, eu vou gastar 60 minutos. Porque aquele grupo tem uma especificidade que precisa de discutir e que tem um espaço para mais debate e tal. E tem grupo que aqueles 15 minutos vão virar 8 minutos. Porque está todo mundo muito mais alinhado e muito mais dentro daquilo que está sendo tratado. Então, a gente, enquanto facilitador, nessa condição de ter que servir o grupo, a gente tem que estar preparado para cada grupo ser uma primeira vez e não para ser uma réplica do grupo anterior. Perfeito? 4, galera. Competência 4. Abertura ao controverso. Isso aqui é uma coisa super sensível e super relevante. Por que isso é super relevante? Porque o aprendizado, galera, das pessoas, ela se dá por caminhos diversos, por caminhos diferentes. Para Ana aprender alguma coisa é diferente do caminho da Ju, que é diferente do caminho da Sônia. Porque elas têm repertórios diferentes, elas têm experiências diferentes, elas provavelmente têm realidades no dia a dia diferentes. Então, para elas chegarem no mesmo lugar, elas partem de lugares diferentes. Isso significa que a gente, enquanto facilitador, precisa estar aberto ao controverso. O que é o controverso? É o diferente do caminho que você propôs. Perfeito? Desde que ela encontre um caminho para ela e que ela chegue no aprendizado, o caminho diferente do seu é válido. Tá? É aquele professor de matemática que pede para ver os cálculos e aí não concorda com o jeito que o cálculo foi feito. Não importa o jeito, desde que tenha cálculo. Né? Desde que você tenha um caminho, um racional para chegar no aprendizado, não importa se é um jeito diverso ao seu. 5, galera, comunicação clara. Um facilitador que não tenha clareza de comunicação não consegue mobilizar o seu grupo. E sem mobilizar o seu grupo, a gente não consegue andar de A até B. Perfeito? Aí o facilitador deixa de ser facilitador e passa a ser um atrapalhador. Né? Um facilitador com a comunicação confusa ou não clara passa a ser um atrapalhador. E não é este nosso objetivo. E 6, a última competência que a gente trouxe e que talvez tenha um pouquinho de todas as outras, é o improviso calculado. O que é o improviso calculado? É você ter
mais segurança de trabalhar a partir do objetivo do que do plano. É você saber que você pode sair do seu plano por qualquer estímulo que tenha acontecido na turma e você pode modificar dentro de uma linha que você vai chegar no mesmo objetivo. O que não se deve fazer, ou o que a gente não aconselha a fazer? O improviso não calculado. Eu me comprometi a vir aqui fazer uma formação para facilitadores, mas de repente o papo começou a descambar para segurança psicológica e a gente gastou as 2 horas falando de artifício de segurança psicológica. Talvez a gente não tenha cumprido com o nosso objetivo nessa tarde. Perfeito? Mesmo que o assunto seja super relevante e que a conversa seja proveitosa. Então é um improviso não calculado. Em geral, você vai furar com o objetivo do seu grupo. Tudo que a gente precise aqui hoje improvisar dentro do nosso tema é um improviso calculado. Então eu posso, às vezes, parar o exercício que a gente está fazendo agora, descer lá para o slide 135, mostrar para vocês qual que vai ser a atividade que vocês vão fazer daqui para terça-feira que vem e aproveitar o próximo bloco de conteúdo para vocês irem enxergando a atividade de vocês dentro do bloco de conteúdo. E no final do papo de hoje, vocês verão que, se eu quisesse ter feito isso agora, teria sido possível. Mas seria um improviso calculado. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei para onde eu volto com o grupo, então não me perco nos objetivos. Sobre isso daqui, galera, alguém quer dar algum input? Alguém tem alguma dúvida muito importante para tirar? Ou a gente pode seguir daqui? Dou-lhe uma. Por mim, pode seguir. Obrigado, Ana. É muito legal, galera, quando está nessa posição de facilitador, é muito legal quando a gente faz uma pergunta e a galera responde. É uma emoção, assim, cara, Copa do Mundo, sério, classificação, o negócio pega no coração. Obrigado demais, vocês arrasam. Vamos lá, galera. Falamos de um monte de competência legal, né? Um monte de texto bonito, um monte de coisa que intuitivamente vocês seriam capazes de chegar sozinhos num brainstorm se vocês gastassem o tempo que a gente gastou para produzir esse material. Mas o mapa do tesouro não está aí, né? Isso daqui você consegue encontrar análogos e conteúdos gratuitos por aí. O mapa do tesouro está em como desenvolver essas competências, tá? Como que eu vou conseguir ficar bom em cada um daqueles 5 pontos? E aí, de novo, ainda não respondo, mas daqui a 4 slides vocês vão responder. Eu vou fazer um parêntese para a gente pensar nessa pergunta aqui de como desenvolver as competências. Tá? Abre parênteses, eu vou fazer outra pergunta para vocês. Que experiências nos marcam mais na nossa vida? Aquelas que vivemos, que a gente protagonizou, que a gente experienciou, ou B, aquelas que soubemos, ou que a gente viu na televisão, ou que alguém nos contou, ou que eu fiquei sabendo, mas não vivi. Para você, o que marca mais? A ou B? Pode vir de chat, Olha aí, que beleza. Trabalhar com B, tivemos um B. Obrigado, Suelen. Obrigado pelo controverso. Olha que coisa maravilhosa. Depende. Eu amo também respostas depende. Mas aqui, em geral, é A. Perfeito. Suelen, você quer defender o seu ponto de B? Ou você está confortável com o consenso? Não, eu acredito que hoje a gente fica muito abalado com tudo que a gente sabe, a gente vive, a gente sofre, a gente sente a dor do outro e nem sempre é a experiência que a gente vai viver. Mas que a gente já projeta o medo, né, de vivenciar, de presenciar, e a gente já consegue sentir isso em todos os sentidos. Às vezes tem gente que sofre mais do que quem vive, né, quem sabe. Então, eu defendo esse ponto de que eu sou mais, quando eu fico sabendo de alguma coisa, eu sofro muito mais que
Porque eu acredito que aquela realidade é um pouco mais distante da minha, que eu não viveria, então eu já tenho aquela projeção. Meu Deus, se acontecesse comigo, então por isso que eu sofro. Eu acho também, aproveitando o gancho aí, que tudo aquilo que a gente sabe, mas que não é com a gente, também vem a questão do aprendizado, né? A gente tira pra gente o que a gente pode pegar daquela situação para que aquilo se repita ou não com a gente também, né? Muito legal, Suelen e Bruna. Eu não tinha feito esse caminho que vocês fizeram e realmente tem muita coisa que a gente acaba sendo muito marcado sem nem precisar fazer. Gostei muito do ponto de vista da realidade extrema, né? O que é extremamente diferente de mim, eu sabendo, acaba me marcando mesmo que eu não vivo. A gente falou agora na competência 4, né? A lógica do controverso. Para o efeito da narrativa aqui da nossa apresentação, é óbvio que a gente vai falar um pouco mais das experiências que a gente vive, né? A gente está falando de um processo onde a gente se coloca como facilitador. Mas eu acho perfeito que a gente seja capaz de aprender com as experiências que a gente não vive, porque é isso, aí eu não preciso incorrer em todos os problemas, desafios, tropeços que eu incorreria normalmente, se eu sou capaz de aprender com o outro, tá? Não tem resposta certa, galera, não tem resposta absoluta, mas agora a gente está um pouquinho mais provocado para responder isso aqui. Como que a gente desenvolve essas competências que a gente falou que o facilitador precisa ter para ter uma turma de sucesso, para ter um grupo de sucesso? Basicamente, se a gente está falando da resposta A gente está falando desse aqui, né? Vivendo constantemente essa experiência. Se eu quero aprender e desenvolver as competências de um bom facilitador, eu preciso me colocar na condição de facilitador diversas vezes para eu ter oportunidade de treino, né? Ninguém vai ficar bom de futebol indo todo dia fazer natação. As pessoas vão ficar boas de futebol se elas irem jogar bola todo dia. Ninguém vai ficar bom num negócio que treina-se pouco. Então, essa vivência é muito importante. E se a gente olha pelo ponto B, que não necessariamente a gente precisa viver para aprender, mas a gente precisa saber que aquilo acontece, que aquilo é real, a gente precisa se preparar para o processo. E aí eu preciso me preparar, tanto do ponto de vista comportamental, como é que eu vou lidar com o processo, quanto do ponto de vista técnico. E aqui a gente consegue aprender da forma que tanto a Suelen quanto a Bruna trouxeram para a gente. Eu consigo aprender com a experiência do outro, seja uma experiência extrema ou não, mas eu consigo assumir na minha preparação que alguém validou que aquele comportamento é importante, que a metodologia de ensino tal validou que aquela técnica é relevante, que a metodologia de facilitação tal propõe que tratar o grupo dessa forma, mesmo que eu nunca tenha vivido, vai me gerar melhores resultados. Então a gente vai falar um pouquinho das duas frentes. A gente vai falar da frente comportamental e a gente vai falar da frente técnica. A gente está exatamente 25 minutos atrás no tempo e eu juro que vai dar certo, tá, galera? Na verdade, 25 não, eu fiz a conta errada, 15 minutos, tá? A gente começou com 10 depois. Para a gente falar do aspecto comportamental, o que eu preciso desenvolver do ponto de vista comportamental? Para eu conseguir desenvolver aquelas 6 habilidades, a gente colocou aqui 3 pontos-chave, eu passei aqui meio rápido, vou voltar. Presença ativa, escuta ativa e vulnerabilidade. E, embora se a gente quisesse entrar profundamente nos conceitos, a gente poderia ficar 2 dias só nesse tema, eu vou dar um en passant aqui para a gente entender o que tem de prático quando eu falo de presença ativa, escuta ativa e vulnerabilidade. O que eu entendo por presença ativa? E, de novo, a gente não está propondo aqui um conceito científico. A gente está propondo aqui uma abordagem prática para o que eu preciso enquanto facilitador. Eu preciso de presença ativa. O que é isso?
foco total no aqui e agora do grupo. Eu, enquanto facilitador, preciso estar conectado com o universo, com o cosmos que está acontecendo junto com o meu grupo, para eu conseguir entregar a presença ativa. Se eu estou aqui com o grupo e falando com um olho no peixe e outro no gato, aqui, olhando para o celular, ou olhando para outra tela, olhando para um WhatsApp, eu não vou conseguir responder exatamente as perguntas que foram feitas, eu não vou conseguir reagir aos estímulos do chat, eu não vou conseguir ver a cara do Raimundo, que de vez em quando concorda comigo, ver a cara da Ruana, que de vez em quando aperta o olhinho como quem está sorrindo. Essa presença ativa é o que vai me manter, a gente falou lá no início, na frequência de todo o grupo. E se eu perder isso, eu vou perder o meu grupo. E quando eu falo em escuta ativa, ademais da presença, eu estou falando de quê, né? A gente também falou lá atrás. Eu estou falando de escutar para entender e não escutar para responder. Tem uma diferença dramática quando a gente pensa nessas coisas, que é basicamente quando eu estou pensando na resposta, eu automaticamente não estou mais focando em ouvir o que a pessoa não terminou de dizer. E se eu não consigo ouvir a pessoa, eu não vou conseguir responder a contento. Quando eu estou ouvindo para entender, eu só passo a pensar na minha resposta depois que eu processei tudo que ela falou. E tem técnica para a gente não se colocar nessa roubada da resposta não pensada. Que técnica é essa? Recapitula a pergunta para ver se você entendeu. Escuta ela inteira. Ah, então pelo que eu entendi, Bruna, você falou que na sua experiência a validação acontece assim, assim, assim. Foi isso? Foi isso. Pô, legal. O que eu penso a esse respeito aí eu posso responder, por óbvio, a gente está aqui numa troca. Mas se eu não entender bem a Bruna, eu vou construir uma resposta pronta aqui de por que eu tenho que falar que é a resposta A e não a B, e vou perder a oportunidade de escutar de verdade o que ela tinha para dizer. Então, é muito importante quando a gente precisa levar alguém de A a B, a gente conseguir escutar bem essa pessoa. Se eu não conseguir escutar a restrição dela, eu não vou ser capaz de construir o atalho para o aprendizado dela. Simples, intuitivo, pouca gente pratica. Quem quer falar? Oi, a Thaline. Ali na questão da presença ativa, quando você fala do foco total no grupo, eu posso considerar também a questão de entender melhor, antes, por exemplo, de montar um treinamento, de entender melhor qual é aquela equipe, qual é a dificuldade, qual é o público-alvo que eu vou trabalhar, isso também eu posso considerar como foco no grupo? Total. Perfeito, Ataline. A sua pergunta é, assim, é mandatória. Se você não consegue saber quem que é o grupo para qual você vai servir, a qual você vai atender, você, consequentemente, vai se preparar pior do que você poderia. E aí você não vai se preparar pautada no grupo, vai se preparar pautada no conteúdo, que é uma roubada, né? Porque, às vezes, você não conhece o grupo, aí você leva uma abordagem super rasa para o perfil de público que você tem. Ou o contrário, você está falando com um monte de iniciante e leva uma abordagem super profunda, cheia de sigla, cheia de jargão, cheia de inferência sobre o conhecimento mínimo daquela galera. Então, a tua pergunta é assim, perfeita. E o foco no agora do grupo, ele passa pela preparação da facilitação. Né? Você, enquanto facilitadora, você começa a se encontrar no grupo, com o grupo, na sua preparação, e não no momento que efetivamente começa a experiência do grupo. Obrigado pela pergunta. Obrigada a você. Obrigada. Vamos lá, galera. Vulnerabilidade, terceiro ponto do nosso aspecto comportamental, que eu acho que é talvez o ponto que mais abranja tudo que a gente precisa ter enquanto facilitador.
né? Basicamente, galera, o que é vulnerabilidade? Né? É lidar com as próprias limitações de maneira aberta e autêntica. Todos os facilitadores, qualquer um facilitador no mundo, ele é vulnerável a uma série de coisas. Porque nós todos temos uma série de limitações. Eu dei sorte, ou nem sei se sorte, porque eu teria o exemplo, mas seria muito normal ter acontecido até aqui, na nossa primeira hora de encontro, alguma pergunta que eu respondesse para vocês. Não sei. Volto com uma resposta no próximo encontro. O que é isso? É limitação. Eu não posso inventar uma resposta porque eu estou aqui na hora D, como é que é? No dia D, na hora H. Eu preciso responder aquilo que eu estou confortável de responder. E eu preciso respeitar a minha vulnerabilidade, colocá-la para vocês, porque dessa maneira eu me conecto com vocês. Né? Todo mundo tem essa lógica de vulnerabilidade, de limitação. E quando a gente está aqui na frente, ou lá na frente, numa experiência de aula, e a gente não se coloca dessa maneira, a gente se afasta do grupo, a gente se coloca num outro nível do grupo. Eu não vou entrar tanto no detalhe, porque esse é um conteúdo que eu vou mandar para vocês, um material extra, e talvez alguns de vocês já tenham visto esse material extra. Mas antes de falar que material é esse, eu queria perguntar isso para vocês. Pode vir de chat, pode abrir o microfone. Você hoje se coloca vulnerável dentro da sua equipe? E eu não estou perguntando só para as pessoas em posição de liderança. Eu estou perguntando para todas as pessoas que estão aqui presentes. Você hoje se coloca numa situação de vulnerabilidade? Você se coloca vulnerável dentro da sua equipe? Ou não? Sim ou não? Não. Sem julgamentos, galera. Responde aí, sim ou não? Temos não, temos sim de novo, temos sim outra vez. Eu tenho certeza que tem mais. Não, sim. Sim, minhas dificuldades podem ajudar os outros. Gleicien, obrigado, adorei. Gleicielen, desculpa, eu li errado. Sim, aprendo a todo momento, Rosa, legal. Sim, às vezes não, às vezes sim, às vezes talvez, né? Nem sempre a gente é binário, nem sempre a gente funciona da mesma forma em todas as situações. Às vezes a gente está vulnerável junto ao time, mas não tem conforto de estar vulnerável junto à liderança, ou não tem conforto de estar vulnerável a outras equipes. Então, foi legal para a gente ter um pouco do termômetro. Eu queria indicar isso daqui como um material extra aí para quem quiser se aprofundar no tema da vulnerabilidade, que tem tudo a ver com esse nome que está aqui em inglês, mas que acho que dá para entender que é coragem, né? Essa é uma estudiosa da coragem, galera, a Brené Brown, dona de um dos TEDs mais assistidos da história. Para quem não sabe, o TED é uma sequência de vídeos que se propõe a espalhar boas ideias, e a Brené Brown, cadê ela aqui? Não, tá aqui. Desculpa. A Brené Brown tem um dos TEDs mais assistidos do mundo, que ela fala sobre o poder da vulnerabilidade. Está aqui o TED. É um vídeo de 2010. Esse vídeo eu vou mandar para vocês. É um vídeo de 20 minutinhos, 22 minutinhos, para vocês entenderem um pouco melhor como que ela propõe essa lida, né, esse trato com a vulnerabilidade. E quem quiser mais do que 20 minutos, tem esse segundo material que apareceu aqui, que apareceu antes, mas que é o segundo, que é um material que ela fez com a Netflix, tem 2 anos, falando de coragem e vulnerabilidade. Basicamente, tentando não dar muito o resumo da ópera dela, ela coloca vulnerabilidade como a coragem de ser você mesmo. E ser você mesmo envolve abraçar e acolher todas as suas imperfeições e limitações. Tá? É basicamente isso. Quem assistiu o material extra vai poder se aprofundar um pouco mais.
Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. Olha que legal. Vulnerabilidade não é conhecer vitória ou derrota. É compreender a necessidade de ambas, é se envolver, é se entregar por inteiro. No início de qualquer processo, você não sabe se você vai sair dele fracassado ou exitoso, vitorioso ou derrotado. E muitas vezes a gente aprende mais quando a gente sai dos processos derrotados. Muitas vezes a gente consegue sair vitorioso porque a gente já tentou e foi derrotado outras vezes, né? E vulnerabilidade é entender que essas derrotas fazem parte do processo de aperfeiçoamento e desenvolvimento, né? Vulnerabilidade gera conexão, empatia, relações mais sólidas e autoconfiança. E aí tem sempre A gente... vulnerabilidade, Por favor, fala. desculpa. A vulnerabilidade, ela nos torna humanos, do nosso lado humano. Você é sempre uma pessoa perfeita, isso acaba até tirando o foco das pessoas que querem aprender com você. Como você vai aprender com uma pessoa que é perfeita? Porque todo mundo tem seus defeitos. Se você é humano, se você mostra onde pontos vulneráveis, isso ajuda também as pessoas a te entender e as pessoas aprenderem com você. Eu acho. Perfeito. Obrigado pela contribuição, Alice. Muito, muito, muito a ver com tudo isso que a gente está falando. Tem um segundo TED aqui que eu quero trazer, e aí, Alice, ela materializa muito disso que você falou. Essa senhorinha que vocês estão vendo, chamada Honora O'Neill, ela é uma filósofa, galera, americana, ela está viva ainda, ela é essa carinha de Mamãe Noela, mas na verdade ela fica falando de filosofia o ano inteiro. E uma das coisas que ela estuda é confiança. Tudo a ver com Mamãe Noela e tudo a ver com filosofia, né? Confiança. O que ela entende que é o gatilho da confiança, que é o pavimento da confiança, que é a base da confiança? É exatamente a vulnerabilidade. O nome do TED que ela gravou é O que a gente não entende sobre confiança, e ela dá o exemplo que eu acho simples e perfeito para ilustrar o que a gente precisa, que é de uma empresa de meias. Olha que interessante que essa senhora propõe, que essa filósofa propõe. Ela fala que para qualquer pessoa confiar em outra pessoa, ou eventualmente numa empresa, essa outra pessoa ou essa empresa precisa se mostrar vulnerável àquela relação. E o que é se colocar vulnerável àquela relação? É você assumir na saída, na largada, o risco da relação. Olha que exemplo simples e que traduz muito a forma de pensar. Essa empresa de meia nos Estados Unidos criou uma campanha a partir desse gatilho, que era: compre as nossas meias. Se você não gostar, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Simples. O que ela está fazendo? Ela está se colocando totalmente vulnerável a um risco que, em geral, não é dela, é seu enquanto consumidor. Porque, em geral, se você compra uma meia e você não gosta, você ficou com uma meia que você não gosta. Azar o seu. Você não tem o que fazer. Quando ela fala para você, compre a minha meia, se você não gostar, você pode pegar seu dinheiro de volta. Você fala, cara, essa meia tem que ser muito boa, mano. Essa meia tem que fazer verão, tem que esquentar muito gostoso o pé, tem que ficar macio. Eu não sei o que tem essa meia, mas a empresa se garante. Essa é a ideia. Eu sempre brinco com os alunos, tem várias empresas que já fizeram mecânicas parecidas. Vocês vão se lembrar da mecânica parecida do Activia. Compre Activia e, se o seu intestino não funcionar em 14 dias, traga os rótulos que a gente devolve o seu dinheiro. Eu nunca vi alguém entrar no mercado com um rótulo de Activia na mão para devolver e pegar o dinheiro de volta. Isso ilustra o quê, gente? Ou o trem funciona,
ou ele não faria isso. Então eu vou lá e tomo. Mesmo que para mim não funcione, esse gatilho já me gera tanta confiança naquele produto ou naquela empresa que eu tenho conforto de experimentar e de trazer para minha casa. Quando a gente está falando da nossa relação com as pessoas do trabalho, é igual, só que a gente não está vendendo meia nem vendendo Activia. Só que todas essas relações, elas têm risco. Quando você assume o risco da relação, por exemplo, Juana, será que você pode me ajudar aqui nesse processo do nosso trabalho? Se der errado, pode deixar que eu falo que fui eu. Eu estou me colocando vulnerável frente à Juana. E se a Juana, de repente, entrar aqui para me ajudar e fizer maior problema no sistema, ela sabe que eu vou colocar o meu na frente. Porque eu falei, Juana, pode deixar que se der BO, tá comigo, né? Vamos sair, sei lá, com qualquer coisa que você absorva o risco para sua colega ou para o seu aluno dentro de uma jornada de facilitação, você naturalmente está se colocando vulnerável, você está abrindo com essa pessoa um gatilho para gerar confiança. Beleza? Faz sentido? Legal. Vamos dar uma corrida aqui, porque eu quero muito conseguir fechar no horário. E vamos falar um pouquinho de como que a gente exercita, galera. Comportamento está atrelado a hábito, né? Comportamento não tem como você atender a um treinamento, a uma tarde de treinamento e sair dessa tarde de treinamento com um comportamento transformado. Comportamento é um hábito, né? O que você pode encontrar na tarde de treinamento? Para onde eu preciso adequar o meu hábito? Para onde eu preciso ajustar ele? Mas eu não vou sair daqui transformado, eu só vou me transformar se eu começar a fazer diferente a partir daqui. Como eu exercito essa questão de gerar mais vulnerabilidade, presença e escuta ativa. Eu vou passar rápido, porque primeiro vocês vão ter esse material e na prática tudo é muito simples do que a gente vai propor aqui para exercitar esse comportamental, tá, galera? Primeira coisa é ouvir sem interromper. É básico para quem quer ter escuta ativa, tá, galera? Não existe escuta ativa quando você interrompe. E a gente, muitas vezes, age por impulso, por instinto. E alguém, você vê que a pessoa está terminando a fala, você já está encaixando para tentar pegar o vácuo do intervalo que ela vai liberar. Você está interrompendo essa pessoa. Deixa a pessoa terminar o raciocínio dela. E se, eventualmente, você incorrer nesse erro, saiba pedir desculpa. Ô, Bruna, desculpa, eu interrompi a sua fala. Você termina, sabe? Porque senão você começa a não conseguir praticar essa escuta ativa. Ponto 2, galera. Dar reconhecimento quando apropriado. Não é elogiar tudo e a todos, à torta e à direito. O elogio sem significado, ele depõe contra todos os outros que têm significado. É muito importante a gente entender quando é apropriado da gente falar parabéns, isso aqui foi muito legal, ou quando a gente deve só falar vamos seguir em frente com o programa. Porque quando eu começo a elogiar todo mundo, parece que eu quero ser o facilitador legalzão. Quando eu elogio aquele ponto que fez diferença para a jornada, eu começo a estimular e a incentivar que outras pessoas queiram fazer intervenções que façam diferença. Então isso aqui é sutil, galera, mas a turma percebe. Se você é o facilitador elogião, sabe, o tio da balinha, ou se você é a pessoa que está prestando atenção em cada um e está conseguindo reparar, observar o que cada um está trazendo individualmente. 3, sorrir mais quando interagir com a turma. O nosso sorriso é a vitrine da nossa linguagem corporal. Ah, Luiz, mas agora nós estamos fazendo só treinamento de máscara. Cara, compra uma máscara com um sorriso
sabe? Daquelas estampadas. Ou então compra uma do Mickey. Faz alguma coisa que mostre que você está sorrindo, né? Isso é muito importante, porque as pessoas precisam, para sorrir, se conectar com outro sorriso. Se você está com um aspecto bom, com uma cara boa, você contamina as pessoas. E a recíproca é triste e é verdadeira. Se você está com cara fechada, você vai contaminar as outras pessoas, e isso numa facilitação é um tiro no pé. 4, chame as pessoas pelo nome. É tão simples, mas é tão simples, que nem devia estar aqui como uma dica. Mas é tão poderoso, gente, porque quando a pessoa é chamada pelo nome, ela sabe que aquela mensagem é para uma única pessoa na Terra, ela. Isso faz ela se engajar mais com o momento. Isso aqui é uma técnica que vocês viveram na escola e na faculdade, vendo os professores fazerem. Quando você está precisando de atenção de uma pessoa, você faz o quê? Chama pelo nome. Só que a gente não deve só chamar pelo nome quando a gente precisa de atenção. Que a gente não precisa da atenção só quando ela está dispersa. A gente precisa da atenção também quando ela está trocando. Vocês devem ter reparado, em algumas vezes eu posso não ter conseguido, mas a cada vez que eu me direciono a uma das pessoas, eu procuro usar um nome. E o online facilita muito isso, né? Porque está todo mundo com o nome aqui. Na sala de aula presencial, a gente dava crachazinho para as pessoas e eu ficava o míope torcendo o olho para tentar ler o crachá de quem estava falando. Aqui é muito fácil. Então, assim, chama as pessoas pelo nome. Dentro da empresa, vocês se conhecem, chama pelo nome. Não tem nenhuma palavra mais bonita do que o nome da pessoa para ela mesma. E aí você vai ter a atenção dela. 5, pedir a opinião dos outros sobre o que fazer. Um exemplo muito bom quando a gente fala de facilitação é intervalo. Cara, intervalo, ele, de novo, ele tem um lugar lá no planejamento, mas ele não é fixo. Pede opinião para o grupo. Grupo, vocês querem fazer uma pausa agora de 5 minutos? Está todo mundo com uma cara meio de cansado? Ou não? Grupo, está todo mundo entusiasmado, a conversa está pegando legal. Vamos seguir sem break mais meia horinha, daqui a pouco a gente para um café? E aí você aproveita aquela energia, aquele flow que o grupo está demonstrando. Então, peça a opinião do grupo, porque o grupo sabe melhor o que é melhor para ele próprio do que você como facilitador. 6, não seja multitask enquanto conversa. Não preste atenção em outra coisa enquanto você tem uma conversa. Por quê? Porque senão você vai perder a sua linha de raciocínio. Se você for homem, em geral, você vai perder a linha de raciocínio nas 2 ou 3 coisas que você estiver fazendo. Se você for mulher, você ainda consegue manter mais de um canal ligado ao mesmo tempo, mas não é sustentável, tá? Não é sustentável. Então, o olho no peixe, olho no gato, ele só tem que funcionar quando for muito exceção, assim, eu estou com um problema muito sério em casa, eu estou com uma urgência muito séria que eu preciso acompanhar, e quando for esse o caso, compartilhe com o seu grupo, né? Imagina que eu tivesse aqui, não é o caso, graças a Deus, mas imagina que eu tivesse aqui super preocupado olhando para o meu celular porque eu tivesse com algum parente hospitalizado com Covid. O que eu faria? Porque eu não ia conseguir parar de olhar para o celular. Eu ia lá nos combinados falar com vocês. Galera, um combinado que eu queria deixar aqui hoje é que, excepcionalmente hoje, eu vou ficar olhando de 10 em 10 minutos meu celular porque eu estou com uma parente no hospital internado. Tudo bem? E aí pronto. E aí vocês já sabem o que eu estou procurando no meu celular, vocês já sabem que eu não estou desvirtuando o foco da conversa para combinar o sextou de 3 dias daqui, né? Então, a gente passa a ter uma conversa um pouco mais fluida. Então, evitem, por tudo, fazer esse multitask. A turma percebe, sente sempre. 7, peça para as pessoas aprofundarem as suas opiniões. Fulano, o que você acha de não sei o quê? Eu acho legal. Não passa para o próximo. Por que você acha legal, Raimundo? O que te chamou a atenção para você falar que foi legal? O processo de construção que o Raimundo vai dividir com a turma é o mesmo que vários da turma precisam.
Porque a turma não responde, não é porque achou que foi retórica. A turma, em geral, não responde porque ela está processando. Ela está naquele delay ali, entrou a mensagem, está entrando outra, eu estou organizando, e aí, de repente, sai um legal. Por que legal? O que tem de legal? O que eu achei legal foi que, essa é uma abordagem prática que eu consigo fazer amanhã. Mas alguém concorda com o Raimundo? Então, você aproveita o processamento de uma pessoa para fazer o processamento do grupo. 8, encoraje e dê suporte ao grupo. O que é isso, galera? Deixa o grupo experimentar. Deixa o grupo assumir o risco que ele quer assumir. O processo é dele. Quem está aprendendo é o grupo. Por exemplo, eu comentei com vocês, eu ainda não comentei, mas vou comentar. Tem um exercício que a gente não vai fazer, que é um exercício de apresentação para uma câmera, para quem quer treinar oratória. A gente tem um exercício como esse, tá? Aí eu comentei para vocês aqui no exemplo. Chega lá no check-out, no final da nossa experiência, vem lá a Rosa e fala: Fula, eu queria que você passasse esse exercício aí, porque, putz, eu acho que treinar na câmera vai ser um negócio que vai me ajudar a melhorar, e eu tenho feito sempre muita coisa online e tal, eu quero praticar mais. Legal. Eu vou oferecer o suporte para a Rosa, eu vou acolher a necessidade da Rosa, o risco adicional que ela quer trazer para o dia a dia dela, para o tempo que ela tem que administrar, e vou suportar aquele negócio. Então tá bom. Alguém mais quer fazer, galera? A Rosa vai fazer o exercício do vídeo. Aí, não só a Rosa, a Alice quer fazer, a Cíntia quer fazer, a Lorena quer fazer. Legal. Eu vou mandar então um material extra para vocês lá no grupo, para todo mundo poder fazer. Ao invés de falar: Rosa, sinto muito, no outro momento a gente peça em fazer porque não está planejado, sabe? Então, encorajar o grupo tem muito disso. E, por fim, demonstre paciência e se expresse de maneira calma, né? O facilitador, ele tem muito o poder de contaminar o grupo, né? E se o facilitador contamina o grupo do ponto de vista de inflamar o grupo, em geral, ele vai perder o controle desse grupo. Então, pode estar rolando problema, pode estar rolando improviso, conflito. É importante que vocês mantenham a calma e se comuniquem dessa maneira, com essa calma expressa. Beleza? Galera? Oi, é a Ruana. Eu queria fazer uma pergunta. Vai lá, Ruana. O número 8, né? Encoraje e dê suporte ao grupo. Você podia explicar um pouquinho melhor? Com certeza. Ruana, imagina que o seu grupo, ele quer ir além, em qualquer atividade que você pensou, tá? Por exemplo, você está lá fazendo uma atividade que tem a ver com encantamento do cliente. E a sua atividade, ela estava planejada para ser toda ou num webinário ou numa sala de aula, por exemplo. E aí uma das pessoas falou para você: Ruano, achei muito legal esse processo, eu queria passar um dia lá na área de atendimento para eu ver na prática e viver esses princípios que você está trazendo. Pode. Encoraje o grupo. Mesmo que às vezes você não tenha autonomia para fazer. Olha, eu não combinei isso ainda com a gestora, mas eu adorei a sua ideia e eu acho que a experiência vai ser rock and roll para todo mundo que quiser. Vou negociar com a gestora e te devolvo no próximo encontro. Sabe? Encorajar o grupo tem a ver com não limitar o grupo, não dar teto ao grupo. Se o grupo quer mais, dê mais para o grupo. E se o grupo quer caminho para achar mais, ajude o grupo a achar esses caminhos. Não sei se eu te respondi agora com mais clareza. Legal. Show. Então, vamos andar aqui. São 17h06. Eu falei para vocês de 150 slides, eu estou no 94. Então, galera, eu vou pedir licença para vocês para apertar um pouquinho o meu ritmo
Eu vou sair do ritmo 4 para a velocidade 5. Se for preciso, a gente chega na velocidade 6, eu espero que não for preciso. Mas vamos dar uma acelerada para a gente conseguir fazer check-out 17h40, a gente está liberado, que é o nosso acordo de tempo. Vamos falar sobre combinados, sobre resolução de conflitos e sobre decisões, tá? Isso tem mais a ver com aquela frente técnica que eu falei para vocês. É mais método do que comportamento, né? Quando eu falo de combinado, eu basicamente estou colocando regra no jogo. Quando eu falo de resolução de conflitos, eu estou lidando com o controverso, a gente falou sobre isso lá atrás. E quando eu falo de decisão, mais importante do que bater o martelo, afinal o processo não é seu, o processo é de quem está do outro lado, eu estou construindo o racional de decisão. Perfeito? Mas quem tem que decidir, em geral, é o grupo. Se o grupo está com o objetivo claro, deixa o grupo decidir. Vamos falar um pouquinho sobre esses 3 pontos. Eu falei para vocês, logo na entrada, a importância da gente ter combinados com o grupo, né? O que são esses combinados, né? Basicamente, um alinhamento de expectativa. O que a gente precisa entregar individualmente para o grupo, para o nosso negócio funcionar. Ah, preciso lá de presença ativa, eu preciso de uma visão sem preconceitos, eu preciso... Quando você faz todos esses combinados de início, você alinha a expectativa e você diminui a chance do teu interlocutor se frustrar pelas suas propostas enquanto facilitador. Beleza? O que é na prática esse combinado? Nada mais é, galera, do que um processo. Todos nós estamos acostumados com processo para tudo. Pois é, precisamos trazer para a jornada de desenvolvimento esse tipo de processo. O que é um processo? É um código, né? É uma regra dentro de um sistema. É só isso. Um combinado é uma regra dentro de um sistema. A gente tem aqui um sistema que funciona temporariamente, a gente liga quando começa a atividade e fecha quando termina, e para esse sistema funcionar bem, eu preciso propor algumas regras. E aí, de novo, galera, não tem manual. Cada encontro vai te exigir propor uma série de regras diferentes. Qual que é a única regra que eu recomendo para vocês de não descumprirem? Cumprimos combinados. Se a gente consegue cumprir combinado, a gente consegue funcionar enquanto grupo. Suponha que eu trouxe para vocês aqui o combinado do chat. E aí vocês imediatamente falam: ah, Fula, a gente prefere não usar o chat. O chat muitas vezes a gente escreve e as outras pessoas não leem, não sei o que, não sei o que. Podemos combinar que ao invés do chat a gente vai ficar só com o microfone? Podemos. Estamos fazendo um combinado. Como vocês concordaram em usar o chat, perfeito, o chat está funcionando. Perceba que se eu tenho que mudar, se eu tenho que ajustar um combinado, eu não abro mão do funcionamento do meu sistema. O que vai prejudicar o funcionamento do meu sistema se eu combino alguma coisa e essa coisa não é cumprida? Então, esse é um papel nosso como facilitador, zelar, cuidar dos combinados. Beleza? Desculpa, galera, a garganta está exigindo aqui uma aguinha para seguir funcionando. Quando a gente fala de combinados para cada grupo, o que a gente está querendo dizer? Construa o seu código, construa as suas regras para o seu sistema. Você não tem que aprender as regras, aprender os combinados. Você tem que aprender a construir as regras. Esse é o papel do facilitador. Porque num dia você está numa sala que precisa de uma regra, no outro dia você está numa outra sala, no outro dia você está numa experiência online, no outro dia você vai fazer um combinado que o negócio vai funcionar de maneira descentralizada. Então você tem muitas necessidades diferentes. Construa as suas regras a partir das suas necessidades enquanto grupo. Beleza? Quanto melhor o seu código,
Ou seja, quanto melhores as regras que você propõe para o seu grupo, melhor vai funcionar o seu sistema. Tá? Quanto piores as regras, de novo, a recíproca é triste e verdadeira, seu sistema não tende a funcionar muito bem. Por exemplo, uma regra que não funciona bem. Imagina numa sala de aula que ninguém precisa sinalizar para usar a palavra. Aqui no digital a gente tem o mudo e aí a gente consegue controlar isso bem melhor. Se na sala de aula todo mundo fala ao mesmo tempo, você não consegue aproveitar o input de todo mundo. Então, um dos combinados que a gente faria se essa fosse uma sala de aula presencial seria um de cada vez com a palavra. Simples. E aí você pergunta para o seu grupo no início da experiência. Podemos combinar que falamos um de cada vez? Podemos. Ótimo. E aí, quando você precisar de evocar o seu combinado com o seu grupo porque alguém se inflamou, já estava combinado. Opa, galera, vamos um de cada vez? A gente combinou que ia ser um de cada vez? Pronto. Beleza? Então, quanto melhor o código, melhor você tem o sistema funcionando. Só que mesmo com bons combinados, a gente pode ter que resolver conflito, que resolver problema, porque muitas vezes algumas pessoas vão desafiar os combinados ou vão se comportar de uma maneira que a gente não esperava, entre elas ou com a gente também. E aí, o que a gente precisa fazer, né? Qual que é o papel do facilitador nessa resolução de conflitos? Manter o foco no objetivo do grupo. O que eu quero dizer com manter o foco no objetivo do grupo? Não existe, galera, tomar partido sobre quem está certo num conflito, num processo de aprendizagem. Por que não existe quem está certo? Porque cada um tem o seu processo. Lembra lá da lógica do controverso? Às vezes o Raimundo tem um processo que é tão diferente do da Cíntia que eles começam a discutir em sala de aula. E não quer dizer que o Raimundo esteja certo e a Cíntia errada, ou a Cíntia certa e o Raimundo errado. Quer dizer que cada um tem um caminho diferente. Qual que é o nosso foco como facilitador? Manter o Raimundo e a Cíntia olhando para o mesmo objetivo. Vamos lá, Raimundo, vamos lá, Cíntia. Entendi que vocês enxergam esse ponto diferente. Mas nós estamos aqui se preparando para sermos melhores facilitadores. Qual que é o ponto comum entre os dois pontos de vocês que faz do Raimundo e da Cíntia melhores facilitadores? Né? Esse é o foco do facilitador. É trazer o conflito para o foco que deve ter, que é o objetivo. E que dicas que eu trouxe para vocês resolverem esses conflitos? Dicas práticas, tá, galera? Isso é na hora, no momento ali. Primeiro, esteja aberto às possibilidades. Se você, enquanto facilitador, está fechado para possibilidades, aquela lógica do controverso, você naturalmente vai tomar partido dentro de um conflito. E se você toma partido dentro de um conflito, você não está facilitando, pelo menos não para algumas pessoas. Você está se colocando contra algumas pessoas. Então esteja aberto às possibilidades. Tanto o Raimundo quanto o Cíntia podem estar certos, mesmo olhando diferentes. Né? O que a gente precisa entender aqui? Como que a gente vira um melhor facilitador? E muitas vezes eu posso, inclusive, pedir ajuda da turma para me ajudar nessa solução. Quem aqui enxerga mais parecido com o Raimundo? E por quê? Quem aqui enxerga mais parecido com a Cíntia? E por quê? E a gente precisa foco no objetivo, mas estando aberto às possibilidades. 2, evite um tom autoritário. A gente tem uma posição de facilitação que tem que tomar muito cuidado para não ser confundida com uma função de, perdoem a palavra, um péssimo momento de mundo para usar, mas não podemos nos confundir com a função de ditador. Não podemos estar aqui falando que tem que ser assim ou que tem que ser assado. Quando a gente conquista o que a gente quer com a nossa audiência, porque tem que ser, a gente naturalmente não tem mais confiança dessa audiência
para seguir para frente. Tá? As pessoas, de novo, têm o próprio processo de aprendizado. Se você quiser exigir que o dela seja por um caminho e ela enxerga por outro caminho, você vai perder essa pessoa e você não vai conseguir facilitar o processo dela. Então, evite sempre um tom autoritário. Não é tem que ser, me parece que seja assim. Quando eu falo me parece, eu estou falando a lente, a visão do Fula. Quando eu falo tem que ser assim, eu estou exigindo que vocês enxerguem como eu enxergo. E aí eu não vou conseguir que vocês enxerguem o que eu preciso que vocês enxerguem. Perfeito? 3. Observe o seu interlocutor. Várias vezes vocês já devem ter passado, principalmente quem já fez facilitação, vocês já devem ter passado pela seguinte situação. Você foi lá, apresentou um conteúdo novo, diferente, e perguntou para a galera, e aí galera, entenderam? Aí tá todo mundo com uma cara de paisagem, cara de Windows 98, né? E faz assim um sim meio efêmero, meio, sabe? Meio continua falando porque eu não entendi nada. Se você não consegue observar isso, você não volta e ajuda a turma que precisa entender aquele ponto. Perfeito? Se você vê, galera, isso aqui está fazendo sentido e todo mundo fez cara de Windows XP. Cara de Windows XP, galera, pode saber que a galera não entendeu. E muitas vezes a galera não vai reagir a tempo de falar. Fula, eu não entendi, você pode explicar de novo? Mas se você estiver observando o seu interlocutor, você vai perceber que você precisa explicar de novo. E explicar de novo não é reler slide, é contar a mesma história por um outro caminho, porque não funcionou por aquele. Né? Se eu tivesse tido esse fino entendimento há 6 slides atrás, vocês perceberam quando a Ruana fez uma pergunta, Fula, eu não entendi direito o 8, você pode repetir? Se eu tivesse percebido naquela hora que eu falei do 8, que a Ruana tinha feito cara de Windows XP, eu teria tido a oportunidade de explorar melhor naquele momento. Beleza? Então a gente tem que observar muito o nosso interlocutor. 4. Questione e escute. O que é isso, galera? Muitas vezes a pessoa entra naquele looping, naquela viagem, dá uma viajada e quando ela volta para a sala está rolando outra coisa. E aí ela fala, putz, não entendi, você pode repetir? Né? É muito comum, a pessoa volta, para de olhar para o celular, eu não entendi, você pode falar de novo? E essa é a hora que você ajuda ela a se reencontrar perguntando, legal, Ruana, qual parte você não entendeu? Deixa eu entender a sua dúvida. E aí ela pode eventualmente falar para mim, Fula, eu não entendi na real porque eu fui responder aqui um WhatsApp, eu não entendi nada, eu não escutei. Ela pode falar isso para mim, ou ela pode falar como ela falou. Lá no ponto 8, quando você mencionou que não sei o que, eu não entendi direito. Você pode... E aí eu consigo entender e entender o que ela precisa de fato para voltar. 5. Tome notas e feche com próximos passos. Lembrem lá daquele esqueminho que a gente fez de A para B. Você, como facilitador, você é uma ponte. Você está levando um grupo de uma necessidade até uma capacidade. Então, você precisa registrar para você e para o grupo o que funcionou e o que você precisa fazer. Uma coisa, eu vou mostrar aqui para vocês, não se assustem. Eu estou aqui anotando durante todo o tempo que a gente está conversando. Por quê? Eu já tenho 2,5 folhas anotadas. Por quê? Porque tudo que a gente falou aqui, por exemplo, eu vou mandar para vocês o TED da Honora O'Neill falando de confiança. Se eu não anotei isso aqui, eu estou furando com os meus próximos passos com vocês. Quando a gente está ali no calor da facilitação, é muito fácil a gente responder pergunta sem dar tudo, né? Não, tem um livro muito legal sobre isso, depois eu vou indicar. Indica. Tem um vídeo que...
manda. Tem um podcast que você precisa fazer, porque senão não tem próximos passos. E 6, disponha de tempo. Facilitar um processo de aprendizado das pessoas vai te exigir, sobretudo, tempo. As pessoas têm tempos diferentes e você, como facilitador, tem que estar preparado para atender do mais rápido ao mais lento. E olha que importante, no início, no nosso check-in, a gente teve aqui quais dificuldades a gente tem para facilitar coisas dentro da empresa. Falta tempo para fazer material e falta tempo para as pessoas participarem. Então, esse é um ponto, galera. Quer ter sucesso com um grupo, você precisa dispor de tempo para esse grupo. Se você não dispõe de tempo para acompanhar o processo de aprendizado do mais lento, joga real e fala, eu não posso facilitar esse grupo. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Vai prejudicar o processo dele. O seu processo está garantido, afinal você já sabe o que você vai ensinar. Mas se você não pode acompanhar o ritmo do outro de aprender, é melhor você não ocupar esse espaço. Beleza, por fim, galera, começando aí a entrar na velocidade 6, porque a gente ainda tem um check-out no dever de casa, qual que é a importância de tomar e de comunicar decisões dentro desse contexto, né? Direcionar o grupo para o objetivo e manter as pessoas engajadas. O que eu quero dizer quando eu falo de tomada de decisão? Rumos que o grupo precisa tomar. Por exemplo, em função do tempo hoje, eu poderia deixar a atividade que eu trouxe para vocês fazerem em casa, para vocês fazerem do encontro 2 para o 3. Eu poderia. Para tomar essa decisão, eu também poderia compartilhar com vocês. Galera, estamos com um tempo super apertado, a gente tem até 17h40. Podemos ir até 17h45 para falar sobre uma atividade daqui até semana que vem? E se vocês concordam comigo, ou seja, se a gente tem um combinado sobre isso, o grupo está tomando uma decisão. Pode ser que não, pode ser que a galera... Não, a gente tem uma outra agenda agora, é inviável, vamos terminar às 17h40, que foi o tempo que a gente tinha. Perfeito? Quando eu tomo a decisão, eu volto lá para a comunicação clara, eu preciso comunicar ela de maneira clara. Se eu não comunico de maneira clara as minhas decisões, eu perco o engajamento das pessoas. Por quê? Porque eu vou começar a gerar frustração de expectativa. Eu vou começar a descumprir combinados e essas pessoas vão começar a se frustrar nessa lógica. Andando rápido aqui sobre tomada de decisão, vamos começar sobre o começo dessa história toda, né? Quando eu vou lá para uma atividade de facilitação. A gente falou muito hoje sobre isso. Qual que é o começo da minha facilitação? É o objetivo da jornada que eu vou facilitar. Perfeito? Eu preciso entender para onde que leva essa ponte que eu preciso ser, né? A primeira coisa que eu mostrei para vocês, depois de falar quem que eu sou e quem que é a Caixa, foram os objetivos do programa. E quando eu falo em objetivo do programa, a gente começa a usar e a olhar para o objetivo de um programa ou de uma facilitação com um dos principais princípios do pensamento do design. Vários de vocês devem ter estudado Design Thinking em algum curso, em alguma oportunidade. Se não estudaram, não tem problema, tá? Design é uma palavra que só quer dizer desenho, em inglês. Então, é o pensamento do desenho. Sabe aquela lógica bem intuitiva do entender o que é que eu desenho? É isso, gente. Pensamento do desenho é isso, é você desenhar as coisas. E quando a gente vai desenhar as coisas, a gente tem alguns princípios que o design propõe. Para quem não tem intimidade com desenho, com design, eu trouxe uma explicação muito rápida. O design, o desenho, ele nasce como linguagem lá na pré-história, lá na antiguidade. Ele era um artifício para a gente se comunicar,
né? Alguém estudou isso daqui, não vai me deixar mentir sozinho, história da 7ª série, as pinturas rupestres, né? Isso é desenho aplicado à comunicação. Eram como os povos trocavam e perpetuavam seus conhecimentos. Quando a gente vem para a era industrial, o design passa a atender uma necessidade de produtização, né? A gente começa a massificar as coisas através do design. Então, essa latinha aqui de Campbell é um super ícone de design. Por quê? Porque ela entrega a mesma mensagem em qualquer lugar do mundo. Você sabe o que esperar desse negócio. Então, o design, ele produtizou a economia, né? E a evolução do design, galera, a evolução do desenho, é ele ser usado como modelo mental, que é aquela brincadeira do entendeu o que é que eu desenho. Né? É exatamente isso. É ao invés da gente assumir que o jeito A ou o jeito B vai funcionar melhor, é a gente desenhar. E no desenho a gente vê se funciona melhor. Quando a gente vai fazer desenho considerando esse modelo mental, a gente gera soluções um pouco diferentes. Eu vou contar uma história bem rápida para vocês sobre isso. Vários de vocês devem conhecer esse cara aqui. Esse cara é um acadêmico, estudioso de design. E ele foi um dos caras que facilitou as conversas, facilitou o processo de criação de uma máquina muito importante no segmento de saúde. Todos vocês devem conhecer essa máquina que está na foto. Se vocês não conhecem, é aquele brinquedinho que você entra para fazer diagnóstico, né, ultrassonografia, enfim, vocês sabem bem melhor, inclusive, do que eu não tenho intimidade com essa nomenclatura. E, galera, essa tecnologia é uma tecnologia para a saúde mega revolucionária, né, porque agilizou a velocidade de alguns diagnósticos em uma potência muito grande, assim, e permitiu que a gente tivesse diagnóstico de algumas coisas antes muito mais difíceis de uma outra maneira. Só que, quando esse mesmo carinha aqui, o Doug Dietz, ele foi ver como é que estava funcionando na prática essa maquininha lá no hospital, ele se deparou com uma cena muito triste, que foi essa aqui. As crianças estavam começando a ficar completamente apavoradas para entrar nessa máquina, porque parecia um túnel do tempo que ia te abduzir. E pior, elas começaram a precisar de ser dopadas para entrar na máquina. Porque a criança não queria entrar na máquina, então a criança que já estava numa situação delicada ali no hospital, precisava de tomar uma anestesia geral para poder entrar na máquina, para sair da máquina com um diagnóstico. E aí eles trouxeram o pensamento do design para esse problema, né? Putz, a gente não pode ter uma tecnologia que é tão boa do ponto de vista do diagnóstico, mas tão nociva do ponto de vista da experiência desse usuário, que é o usuário criança. E aí eles trouxeram médicos, trouxeram enfermeiras, trouxeram designers, trouxeram pais de crianças que estavam no hospital, trouxeram crianças e começaram a fazer um exercício de desenho sobre como aquele processo poderia agradar a essa pessoa. E aí eles chegaram numa solução que eu particularmente acho fantástica, me arrepio toda vez que eu vejo, especialmente depois desse GIF dessa criança chorando, que é essa imagem aqui. Vocês estão vendo um navio pirata dos mais bonitos que vocês já viram. Qual que é o resultado dessa solução aqui para o problema que a gente estava vendo das crianças não quererem entrar? As crianças passaram a querer fazer esse exame 3 vezes por dia. Ele tirava sangue e queria brincar de navio pirata. Aí depois ele tirava a glicose, queria brincar de navio pirata. Tomava soro, navio pirata. E ninguém mais precisava de ser anestesiado para passar por uma etapa super importante. O que foi a diferença, galera? Única e exclusivamente design, desenho, enquanto modelo mental. E qual que é o princípio que permite o design a revelar uma solução como essa? Né? É o princípio
do usuário no centro. É o princípio de eu resolver o problema partindo da necessidade da lente do meu usuário. Perfeito? Quando a máquina foi pensada para fazer diagnóstico, ela ignorava a necessidade do usuário. Quando o desenho foi feito a partir da necessidade de um usuário, que no caso era a criança, a solução que gera o mesmo diagnóstico passou a ser totalmente diferente. E quando a gente vai facilitar um conteúdo, uma experiência para uma galera ter um processo de aprendizado, a gente precisa enxergar essa galera como essa criança dessa máquina, dessa história. A gente precisa olhar para ela e partir da lente dela para construir a experiência. Então, essa pergunta aqui de objetivo, ela vai ser quebrada, ela vai ser dividida em duas perguntas. Primeira pergunta, para quem que é essa facilitação? Alguém me perguntou isso há uns 30 slides atrás, talvez tenha sido a Ataline, se não foi a Ataline, você me desculpa pela confusão, mas a gente precisa conhecer quem que é a nossa criança lá da história, quem que é a turma que eu vou trabalhar. E aí sim eu tenho o segundo ponto, a segunda pergunta. Qual nova capacidade esse grupo deve desenvolver depois da jornada que eles vão viver comigo? Qual é a nova capacidade que o grupo deve desenvolver depois da jornada que eles vão viver comigo? Se eu entendi bem que eu tenho ali, vamos voltar para a história, uma criança, e que eu tenho uma necessidade de que ela passe por um exame de 20 minutos, sem nenhum tipo de trauma, e me dê o diagnóstico, eu tenho clareza de onde que eu vou precisar de mexer, de onde que eu vou resolver o problema. E agora que vocês já viram um navio pirata, vocês poderiam, inclusive, criar outras soluções que não seriam navio pirata e que as crianças topariam entrar, que vocês viram o problema que a gente estava resolvendo. Não era o problema só do diagnóstico, era o problema da jornada daquela pessoa. Então, quando eu preciso desenvolver capacidade, aí vindo aqui para o nosso exemplo, de facilitação, e eu sei que 68% do meu público já faz facilitação, a gente parte de um lugar totalmente diferente, concorda? Se eu não sei disso a respeito do grupo, eu tenho que me planejar para fazer um outro ritmo e talvez uma outra sequência de entregas. Que para essa galera, talvez vai parecer lento demais. Mas se eu não conhecer bem o grupo, eu não consigo planejar bem essa jornada. E se eu não sei o que eles precisam desenvolver pós-jornada, eu não consigo usar as informações que eu tenho a respeito do grupo. Fez sentido? Sim. Lorena, obrigado. Taline, obrigado. Suelen, vocês são, assim, a realização de um sonho. Jaqueline, muito obrigado pelo seu joia. Rosa, que sorriso lindo. Eu amei. Vocês são demais. Galera, tomada de decisão dentro da sala de aula no processo de facilitação, então vai se basear nesses dois pontos, na particularidade do grupo e no objetivo da jornada. Se você estiver olhando para isso daqui, você vai, enquanto facilitador, tomar boas decisões. Se você estiver olhando para o material de PPT que você fez e que você queria mostrar para todo mundo, que você selecionou vários GIFs até 3 horas da manhã, talvez você não atenda a necessidade que o seu grupo precisa, porque o seu grupo não veio ver GIF, veio conversar sobre um outro tema e você precisa facilitar isso. Mais importante de tudo nessa lógica, galera, é o treino. É o treino constante. Sem treinar, vocês podem recorrer a esse material todas as vezes que forem para a sala de aula e vocês vão poder se preparar, ter um insight ou outro, relembrar de uma coisa ou outra. Esse material vai estar todo na Unicep, mas se vocês não treinarem, vocês não vão desenvolver aquelas competências que a gente falou e vão sempre viver o processo de facilitação como apagar de um incêndio e não como uma profissão que você já exerce atualmente. Beleza? Matamos aqui frente comportamental, matamos frente técnica,
A gente tem muita coisa ainda para falar pelas próximas 3 terças-feiras. A gente vai, conforme prometido, conseguir terminar no tempo. Eu vou deixar aqui para vocês um próximo passo. Esse próximo passo não é obrigatório, mas é altamente recomendável. E a gente vai encerrar colocando aí para fora essas impressões desse nosso primeiro encontro. Então, o que são os próximos passos, né? Antes da próxima terça-feira? É o que eu chamo de prazer de casa. O pessoal que passa obrigatório passa como dever de casa. Quem passa como recomendável passa como prazer de casa. Quem quiser em casa ter alguns momentos de prazer e se lembrar dessa tarde agradável que a gente passou junto, vai fazer isso aqui. Você vai pegar algum tema que você já facilitou, algum treinamento que você deu, alguma oficina que você já fez. Ou se você ainda não fez, você vai pegar alguma coisa que você poderia treinar o seu grupo ou outro grupo, alguma coisa que você reconhece em você, que você é capaz de produzir um momento de facilitação para ajudar uma turma a aprender. E você vai dividir exatamente essa pergunta em 2 perguntas, como a gente viu no exercício. Você vai olhar para o objetivo da jornada que você vai facilitar com essas 2 perguntas. Primeira pergunta, para quem é essa facilitação? Para quem é, galera, é importante que seja real, que seja nominal, que seja verdadeiro. Não pode ser, por exemplo, eu vou facilitar para um grupo de coletores, eu vou facilitar para um grupo da expedição. Isso não me diz sobre o grupo. Tá? Eu vou facilitar, por exemplo, para a galera da Unisabem que produz todos os treinamentos e todas as estratégias de capacitação dentro da empresa. Aí eu tenho um grupo que eu consigo enxergar características, que eu consigo ver quais são as particularidades. Eu sei se é um grupo grande, se é um grupo pequeno, se é um grupo que toma decisões de maneiras mais concentradas ou mais distribuídas, se é um grupo que tem muito tempo de casa ou se é um grupo que tem pouco tempo de casa. Imagine que eu vou falar de encantamento do cliente para esse grupo da Unisabem. Se eu decido que não, que eu vou falar de encantamento para o cliente, mas eu vou falar para a galera do Instituto Sabem, a minha abordagem já é totalmente diferente. Porque os interlocutores da Unisabem são os colaboradores da empresa. Os interlocutores do Instituto Sabem, muitas vezes estão fora da empresa. São as ONGs e as pessoas que de fato são impactadas lá pela ponta que o Instituto amarra. Então, mudança de interlocutor, mudança de perfil de grupo, mudança na forma como eu vou apresentar essa minha capacitação, esse meu processo de facilitação. Pergunta 2. Que nova capacidade o grupo deve desenvolver após a jornada? E aqui a resposta não seria tão diferente. É super importante que o Unisabem seja super encantador com todo mundo, da mesma forma que é super importante que o Instituto Sabem seja encantador com todo mundo. Porque esse é o jeito Sabem de fazer. Né? O jeito Sabem de fazer tem encantamento. Então, o meu objetivo, enquanto capacidade que o grupo deve desenvolver, é o mesmo. Mas quando eu enxergo as diferenças que eu tenho no grupo, as minhas opções de caminho são bem diferentes. Beleza, galera? Por hoje é isso.